Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Bem-vindos e bem-vindas a uma segunda-feira muito especial dessa nossa live. Vocês sabem que a vida, ela tem me pregado várias peças, mas depois de um tempo, eu não poderia ser mais gratos, né, a esses desafios, essas pedras no caminho, esses, enfim, imprevistos que surgem, né? Eu gosto muito da palavra bendita, né? Ou seja, são benditos desafios, né? São desafios que, no final, eu vejo muito como graça divina mesmo. E até no sentido de serem, enfim, tão poderosos no sentido de ajudar a causa, né? A qual eu resolvi me dedicar, que eu penso às vezes até que não merecia, né, tanto. Por isso a palavra graça, né, porque é algo que é dado de graça. Eu aprendi uma vez com o Monty Roberts, aquele encantador de cavalos americano, que sorte não é o que acontece com a gente na vida. Sorte é o que a gente faz com o que acontece na vida. E esse fim de semana, outra vez, algo assim aconteceu na minha vida. Eu tinha dado uma entrevista para a Leda Nagli há uma semana atrás, e sábado, retrasado agora, né? Sem ser esse sábado, o anterior. E mais uma vez, no meio da entrevista, que não era sobre isso, né? Eu denunciei a realidade que eu vivenciei quando estive visitando as aldeias indígenas da região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E realmente o que eu vi foi uma das coisas mais chocantes que eu já presenciei na minha vida, em termos de ataque à vida, de falta de dignidade, de fome, de sofrimento. E foi muito marcante para mim, porque eu passei uma semana morando com essas pessoas, comendo o que elas comiam, dormindo onde elas dormem, conversando com elas e ouvindo histórias assustadoras. E aí dei entrevista para a Leda Nagli, e, enfim, até a reação, dado o canal ser um canal conservador, com muitos apoiadores dessa chamada extrema-direita, eu achei até boa, várias pessoas, enfim, elogiando e etc. Até que uma semana depois, exatamente por ser uma semana depois, isso fica claro que foi alguma coisa combinada, né? Porque se fosse alguma reação natural, teria acontecido no dia ou nos dias seguintes. Eu recebo de uma só vez, no mesmo momento, centenas de mensagens que aí viralizam e criam uma narrativa de que eu dei uma entrevista para a Leda Nagli atacando os douradenses, né? Atacando a cidade de Dourados, né? E ninguém se perguntou assim, mas atacando por quê, né? O que ele falou? Que nós somos mais pessoas? Que ninguém se perguntou, né? E ninguém procurou saber o que foi falado na entrevista. E aí isso até gerou uma reação política, né? Então um deputado, e eu fiz questão de ler toda a nota do deputado estadual, depois até o prefeito da cidade, fizeram notas dizendo que a entrevista que eu dei foi um absurdo, porque eu ataquei Dourados, ataquei a cidade de Dourados, etc. E, curiosamente, ninguém, até foram mais de 1.000 mensagens que eu recebi, e diria centenas delas atentando contra a minha vida, né, ameaçando me matar, ameaçando me espancar, né, e as piores coisas que vocês podem imaginar na vida. Minha família ficou aterrorizada, eu também, isso claro que dá medo, né? Somos seres humanos, não somos sociopatas nem psicopatas, né? Mas, assim, ninguém perguntando dos indígenas, que é o que sempre aconteceu quando eu fiz essa denúncia. Ninguém perguntando, e aí, o que a gente pode fazer? Ninguém, nem o deputado federal, nem o prefeito, né? Aliás, hoje nós vamos ter um encontro aqui com pessoas de Dourados e que cumprem um papel importante nessa discussão. Eu fiz questão de chamar o prefeito para participar e garantir que ele seria tratado com maior respeito, como eu fui tratado com respeito quando fui a Leda Nagli. E eu acho que sim, né? Ir num campo que é um campo adversário das ideias exige coragem, né? E eu, enfim, tive de ter essa coragem para ir na Leda Nagli. E você, enfim, tem que participar do debate, você tem que conseguir se expor, né? O prefeito, infelizmente, ele não pôde vir, né? Ele se colocou à disposição para ajudar no que for preciso, né? Mas até na carta do prefeito, e por isso que eu queria tanto que ele viesse
ele termina a carta dele dizendo o seguinte: por isso, caro Eduardo, sugiro que venha visitar Dourados novamente, pois essa cidade que você citou, se um dia existiu, te garanto, não existe mais. Então era até uma pergunta, porque às vezes pode ser que não exista mais nada disso que eu narrei ali. Isso foi em novembro de 2019. Pode ser que nesses 2 anos, acho difícil, são 2 anos de crise, onde o Brasil inteiro passou a ter mais fome, passou a ter mais violência, abandono das populações marginalizadas, mas pode ser que tudo tenha melhorado. E sim, assim como falei, e não falo isso ironicamente, tá? Eu não me referi à população que vive nas zonas nobres ou nas zonas atendidas pelo estado de Dourados, até porque eu não visitei essas regiões. Quando eu faço essas minhas viagens pelo Brasil, eu vou para morar e conviver com as situações que vivem, as populações que vivem as situações mais extremas, as populações que vivem a maior miséria. São essas as populações que eu visito e são dessas pessoas que eu falo, né? Agora, eu acho que as pessoas que vivem nas zonas nobres e que vivem nas zonas atendidas pelo Estado, elas nunca deveriam, isso é só uma opinião, cada um, enfim, se sente como quiser. Essa liberdade a gente sempre tem que ter, de se sentir como quiser. Mas as pessoas não deveriam se sentir ofendidas, né, por qualquer pessoa denunciar um sofrimento de alguém que é seu vizinho, né? Pelo contrário, deveriam se sentir até gratas, porque, poxa, que bom, né, que estão buscando ajuda, que bom que estão buscando visibilidade, que bom que nossa sociedade, nosso grupo vai ser um grupo agora inteiro, né, onde todos podem partilhar, né, da abundância, todos podem partilhar, né, de uma vida, enfim, atendida em todos os seus em mínimos pré-requisitos para poder ser chamada de digna. Mas no final isso foi maravilhoso, porque toda essa confusão trouxe assim uma atenção gigante para o tema, atenção essa que eu nunca tinha conseguido com todas as denúncias que eu tinha feito antes, e finalmente conseguimos. Vários congressistas, aliás, queria fazer aqui, deixar um agradecimento aqui público ao deputado Paulo Teixeira, ao deputado Alexandre Frota, do partido do deputado estadual que fez a crítica, que fez questão de fazer um post público em solidariedade a mim e falando que aquela não era a opinião do partido, ao deputado Vander Lubê, à deputada Jandira Fegali, ao deputado Pedro Kemp, ao senador Jean Paul Prat e ao senador Fabiano Contarato, todos que imediatamente foram solidários e, enfim, fizeram posts, notas públicas, cartas abertas, manifestando aquilo que eu esperava, né, das outras autoridades, uma preocupação com as pessoas, com a situação que foi denunciada e se colocando à disposição para ajudar no que fosse possível. Bem, isso resultou na live de hoje. E na live de hoje, nós vamos ter uma discussão sobre a questão de Dourados, com aqueles que melhor entendem essa questão. E no final da live, nós, essa comunidade que lançou o movimento Somos 70%, essa comunidade que todos os dias se reúne sonhando em ter um país mais justo, sonhando em ter um país melhor, e essa comunidade vai lançar 2 iniciativas que vão ser, assim, eu tenho certeza, uma das iniciativas mais impactantes que esses povos indígenas sofridos da região de Dourados já tiveram até hoje. Então, hoje, eu queria pedir para todo mundo agora que está no Facebook compartilhar, todo mundo que está no YouTube, seja nos Galãs Feios ou no nosso YouTube, dar um like, mandar para os seus grupos. Vamos fazer história hoje, gente, a comunidade. Vamos dar uma ajuda para essa comunidade que está de hoje para amanhã sem saber o que vai comer, que precisa urgentemente para sobreviver de comida e de ser vista. Vamos dar a eles e a elas uma possibilidade que eu tenho certeza que há muito eles não têm. Já temos 2.200 pessoas hoje, com menos de 10 minutos, temos que ter 5, 6, 7 mil. E depois que acabar a live, temos que chegar a milhões de pessoas, que nós temos que dar uma ajuda histórica para esses irmãos e irmãs. Antes de chamar os convidados, eu queria passar rapidamente algumas poucas fotos da minha visita a Dourados. Então, Marco, se puder, coloque na tela, por favor. São algumas fotos. Isso aqui, numa região, isso aqui é numa área que é uma área chamada de retomada. A gente vai falar sobre isso hoje.
com alguns irmãos e irmãs, eu sentado com eles, ouvindo, né, as histórias, ouvindo a visão deles do que aconteceu. Eu fiz isso em todas as comunidades que eu fui. Aqui, um dos lugares onde eu dormi, e as casas, elas têm, enfim, um teto, quando tem, assim, de sapê, várias não têm paredes, assim, você dorme, aí é onde você dorme toda noite, né? As que têm parede, são paredes assim, né, com pedaços de plástico, com lonas, né? Então foram nesses lugares onde eu fiquei. As pessoas comem literalmente restos de comida. Eu vi pessoas que conseguiam, e essas eram melhores do que outras, no sentido de possibilidade, comprar o osso das costas da galinha. O osso das costas, eu não sabia nem que vendia, para dar gosto na água, né? E poder cozinhar um resto de arroz que eles conseguiam. Essa é uma foto que me marcou demais, de um dos lugares mais pobres que eu visitei, com essa menina que me atendeu com um carinho, que foi assim, de um carinho absolutamente divino mesmo, sabe? Eu, enfim, sou uma pessoa devota, eu consigo ver uma pessoa santa numa menina que vive uma situação dessa. Aqui, um outro lugar onde eu fui, onde urubus, eles vivem no meio das pessoas, domesticados. Urubus vivem domesticados, tamanho o lixo que existe na região. Então tá aí, o urubu estava do meu lado, uma foto de celular, e aqui a marca do tempo que essas pessoas têm. Então só a foto de algumas pessoas que eu vi durante o caminho, e para honrá-las aqui, né, honrar a ancestralidade desses indígenas, mostrando que no meio desse caos eles tentam, enfim, se divertir no que é possível para poder ter alguma vivência. Então essa foto também é outra foto que me marca muito, que eu tirei, e rezar, né? Rezar por um mundo melhor, como esse senhor aqui e este de baixo, né, fizeram quando eu estava lá. Então é isso, eu queria agora chamar, né, os convidados e convidadas do dia de hoje. Eu queria chamar todos de uma vez aqui para o dia de hoje. Deixa eu buscar aqui todos os nomes para não esquecer ninguém. O Tiago Botelho, que tem sido sensacional desde o começo dessas discussões, tem me ajudado muito a fazer pontes, e pontes importantes. Novamente, eu não acho que a gente deve devolver raiva com raiva, né? Eu nunca vi alguém que devolveu raiva com raiva e fez o primeiro que tinha raiva perder a raiva, né? A gente só faz o primeiro que teve a raiva ficar com mais raiva, né? Então a gente tem que devolver raiva com lucidez, com diálogo, com firmeza das nossas posições. Não é abrir mão das posições, mas com amor, com, enfim, uma possibilidade de um mundo melhor. E o Tiago trabalhou muito para fazer isso e tem conversado com o prefeito, ele que fez o convite formal ao prefeito e ele que recebeu uma mensagem do prefeito, se colocando à disposição para ajudar em tudo que a gente decidir aqui. Queria chamar, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção de Dourados e é professor de Direito também na Faculdade em Dourados. A Neila Mendes, que é defensora pública e coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica. O Eliel Benites, que é indígena, professor de Ciência da Natureza da Universidade Federal da Grande Dourados, com mestrado e doutorado. Não, ele é doutorando, está cursando doutorado, né? O Eliseu, que é representante dos indígenas, e também, não sei se já chegou o meu amigo Anastácio, que eu até fiquei na casa dele lá. Então, eu queria chamar todos aqui para a nossa conversa. Olha que bacana, já temos o Diago, o Eliel, a Neila. E queria até começar, me permita, Tiago e Neila, mas começar por um representante dos irmãos que foram citados. Queria começar pelo Eliel, agradecendo, e até você contextualizando, contando um pouco dessa história, Eliel. E eu até terminei a carta do prefeito, ele dizendo que se isso já existia um dia, isso não existe mais hoje. E eu queria que você falasse um pouco de qual é a situação de Dourados que vocês veem hoje. É importante, o Leonardo Boff sempre fala, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Qual a vista a partir do ponto dos indígenas de Dourados, Eliel? Bom dia. Está no mudo, Eliel. Acho que você tem que tirar do mudo. Isso. Opa, desculpa. Bom dia, tá me ouvindo? Fico bastante contente, né, de estar aqui junto com vocês, falar um pouco da nossa situação como indígena, né, e já foi apresentado, né, inicialmente,
e contextualizar, né, essa situação que nós estamos vivendo como indígena. Dourados e toda a região de Dourados, né, ela é um tecorá. Nossa língua indígena guarani chamamos de tecorá, que é um território, são várias aldeias conectadas, né, onde havia muita floresta, né, muita caça, pesca, muita frutas nativas, né, campos naturais, uma riqueza do solo. Então, quando se formou a cidade de Dourados, né, ela foi se expandindo e toda essa natureza original, né, ela foi sendo exterminada. E nesse processo também, ao longo do tempo, da história, né, conta os meus avós que Dourados chamava-se, não era Dourados, se chamava-se Caguruçu, que é grande floresta, ou uma floresta densa, né? Caguruçu fazia parte de outras aldeias, como Panambizinho, o próprio Dourados, né? Região de Lagoa Rica, ou seja, toda a região de Grande Dourado fazia essa grande floresta, né? E para nós, a floresta é sagrado. Tanto os rios, tanto a terra é sagrado, porque ela é uma espécie, ela é uma ligação com as nossas divindades, né? Nossa divindade chamamos de Yanderuvuçu, que é a nossa referência espiritual para a gente orientar toda a nossa organização social, família, os rituais, né, a produção agrícola, toda uma conjuntura da existência, né? Então, quando se chega à cidade de Dourados, né, quando chega os não indígenas, né, ela foi absorvendo esse espaço, e esses espaços sagrados foram sumindo, né, da nossa mente, na mente dos mais jovens, porque os mais velhos que viviam esse processo foram exterminados sistematicamente. Então, a perda da terra, ela foi lentamente ao longo da história, né, concomitante com o assassinato de várias lideranças, rezadores, em Anderu, que é nosso líder espiritual, ela foi perdendo esse processo todo e foi se tornando um mundo não indígena, um mundo mais dos brancos, né? E essa situação também ela gera o empobrecimento, né, em todo aspecto da vida Guarani Kaiowá, como a espiritualidade, como também a questão de alimentação, né, toda a riqueza indígena está relacionada com a riqueza da terra. A riqueza da terra, né, significa o equilíbrio, né, do ecossistema de uma forma mais ampla. Então, toda a pobreza, toda a situação difícil que nós estamos vivendo hoje em Dourados, né? Com a minha família mora na cidade, na reserva de Dourado, uma região chamada Mororó. Então, a minha mãe mora lá. A gente vivencia cotidianamente, né? Essa situação muito difícil. A gente fica muito triste vendo as famílias, né? Os parentes, né? Passando fome, dificuldade, né? Bastante problemas de violência, em todo tipo de violência, né? Porque toda a vida sagrada indígena que a terra, que o Tecorá possibilitava, ela traz, né, no lugar dessa vida sagrada uma vida muito triste, difícil, né? Imposta pela sociedade moderna desenvolvida, né? Que agora o pessoal chama de desenvolvido, né? Porque a cidade de Dourados fica numa situação confortável, né? Você vê as casas, a riqueza, o centro da cidade, né? Inconsequente, né? A causa disso, a pobreza da maioria dos povos originários da região. E esse processo, né, gera uma espécie de muros, né? Porque as pessoas da cidade não conhecem as pessoas que sofrem, né? Por exemplo, a gente percebe os indígenas andando na cidade, pedindo as coisas para alimentação, né? E muitas vezes é responsabilizado ainda por cima disso, que a pobreza indígena é responsabilidade do próprio indígena. Na verdade, um contexto, né, foi construído ao longo do século, ao longo da perda sistemática, né, degradação de uma situação da humanidade, de uma forma com todo, né? Então, eu vejo que na visão indígena, Guarani Kaiowá, a existência indígena, ela busca, né, o relacionamento com as suas divindades.
e a terra, a floresta, todo um tecorá, é uma mediação nesse processo. É como uma igreja, né? A igreja, para os não indígenas, é a busca da divindade, né? Para nós, a terra, o tecorá. Então, com a perda do próprio tecorá, o território, a gente não consegue buscar a nossa divindade, né? Então, nesse processo, cada vez mais, esse valor humano é retirado da gente. Então, quanto mais a sociedade envolvente se desenvolve, né? Quanto mais, por exemplo, a produção da sociedade moderna se avança cada vez mais, degrada o próprio ambiente e o valor da humanidade Guarani Kaiowá. Então, o desenvolvimento ele é custeado no sofrimento dos povos indígenas. Então, temos que olhar nesse processo de que medida hoje, né, um novo desenvolvimento pode levar, inclusive, os povos Guarani Kaiowá, porque cada vez mais é negado todo o direito, né, inclusive estabelecido na Constituição, o direito de ser diferente. Né? Nós somos diferentes, mas fazemos parte do Brasil, fazemos parte de Dourado. Somos originalmente parte de Dourado. Então, como é que o pessoal chega e ignora totalmente a gente, né? Então, é necessário um diálogo profundo cada vez mais, uma política mais que chega, né, aos diversos povos que fazem parte de Dourado. Dourado não é só cidade. Dourado existe outros povos, né? Existe outras formas de viver, outra forma de perceber a natureza, a vida, né? E que se houver uma política pública que leva em consideração o diferente, no caso nós, Guarani Kaiowá, com certeza, né, a experiência humana vai cada vez mais ser maior, né? Quanto mais é reduzido o nosso olhar, né, quando a gente ignora os outros, né? Então, hoje se define muito o indígena como catador de lixo, né? Aqueles que pedem muito pão na cidade, aqueles que são mendigos, né? Na verdade, a gente não é tudo isso. A gente é mais do que isso, né? Então, as condições impostas para nós levou a essa situação. Então, é necessário olhar os povos indígenas de uma forma diferente. Povos diferentes, com riquezas culturais, língua, cosmologia, e que o direito de ser diferente foram negados durante toda a história, né? Então, é necessário compreender isso. Existem os companheiros, né, que lutam por essa situação. Nós, indígenas, né, lutamos, né, buscamos parceiros para que seja ouvida, né, a nossa diferença, mas que essa diferença não é uma separação, mas uma diferença para enriquecer a própria sociedade douradense e Brasil de uma forma geral, né? Então, essa é a minha palavra. Obrigada pela oportunidade. Perfeito. Não, calma que a gente ainda vai te perguntar muita coisa aqui. E foi Estamos assim, aqui. e foi uma coisa muito bacana, Tiago e Eliel, porque eu também recebi muitas mensagens, e essas mensagens, eu confesso, foram as que mais me deram força, de lideranças indígenas, sabe? E teve uma ontem, que eu até repassei para o Tiago, de uma liderança indígena que trabalhou na FUNASA durante um tempo e me passou dados que, assim, absolutamente estarrecedores. Então, há alguns anos atrás, esse dado não é deste ano, mas eu não duvido que não seja muito diferente, nessas comunidades mais pobres, a mortalidade infantil chegou, eu estou com o áudio aqui, a ser de 150 por 1000. Vocês têm noção do que é isso, gente? De cada 1000 crianças, 15% das crianças. Não tem nenhum lugar no mundo onde a mortalidade é assim. Não é à toa que o caso de Dourados é um caso conhecido no mundo inteiro. As pessoas falam que é a faixa de Gaza brasileira, né? Que é assim, é um caos que é difícil de descrever. Como é que eu cheguei em Dourados? Depois de passar por todos os acampamentos do MST, e vi acampamentos onde as pessoas moram e também em lugares de lona, sem, enfim, nenhum serviço. Lá você tem o alimento, porque pelo menos você tem mais terra, né? O Sted, João Pedro Sted, falou assim, o dia que você estiver preparado, psicologicamente até, você vai para Dourados. Porque lá, ele falou,
Eu ainda não morei com esse cara. O Stedley conhece, enfim, o caos não só do Brasil, como do mundo inteiro. Mas ele falou assim, de todos os lugares que os meus companheiros aqui visitaram, eles disseram que é o que é mais chocante de todos. Então eu fui e eu passei umas 3 semanas aqui em casa fora do ar mesmo, sem conseguir prestar atenção nas coisas e sem fome, com náusea, assim, sabe, me sentindo mal, sem conseguir dormir. Então, Tiago, eu queria que você falasse um pouco, você, assim, vestindo aí vários chapéus de professor universitário, de presidente do Conselho dos Direitos Humanos da OAB, como é que é essa situação humanitária e qual, enfim, a luta que existe sob o ponto de vista legal para mudar essa situação? Bem, Eduardo, Eliel, bom dia a vocês que estão nos assistindo nas redes sociais. Primeiro, Eduardo, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, professor e coordenador do curso de Direito e douradense, eu quero te pedir desculpa. Em nome de vários douradenses, em nome de vários sul-mato-grossenses, dizer que o ataque que você vem sofrendo sobre a sua imagem, sobre o seu trabalho, ele é um ataque que fere a todos nós. Aqui existem sujeitos, apoiadores dos povos indígenas, que acreditam que esse Estado é um Estado pluriétnico, é um Estado que os povos indígenas, eles são riquezas, desenvolvimentos culturais e sociais desse Estado. Então, primeiro nós precisamos te pedir desculpas, dizer que eu te peço desculpas, mas eu também te peço que venha a Dourados novamente, te peço que nos ajude e ajude os povos indígenas, que essa é uma luta deles. Nós somos apoiadores. São eles que cotidianamente passam fome. Perfeito. São eles que cotidianamente estão às margens da rodovia e às margens da cidade. Então eu lhe peço, volte a Dourados e vamos mostrar para o mundo o que é a faixa de Gaza sul-mato-grossense. Aqui, indígenas passam fome. Aqui, indígenas perambulam pela cidade, revirando lixo de forma indigna. Mas são sujeitos culturais ricos, são sujeitos que têm muito a nos ensinar. Sendo assim, para vocês que muitas pessoas me perguntam, mas como é que nós chegamos nisso? E boa parte da população não sabe, porque a história indígena ela é invisibilizada. O Estado brasileiro, durante muito tempo, ele tentou integrar os povos originários, os povos indígenas. E a integração se dá pela força, pela violência, pela morte, né? Lá na história, quando vocês pegam um livro, segundo, né, uma história oficial, os portugueses não quiseram a mão de obra indígena porque eles eram preguiçosos. Isso é a primeira grande mentira. Foram os indígenas que se recusaram a entregar seu trabalho, sua vida, sua espiritualidade a uma relação de trabalho degradante. E ali começa a primeira resistência indígena. Com o passar do tempo, esse projeto integracionista ele foi muito perverso. Tem um dado da FUNAI que no ano de 1500 nós tínhamos em torno de 5 milhões de povos indígenas no território nacional. Em 1957, nós chegamos a 70 mil povos indígenas. Quando nós pensamos em holocausto, nós pensamos no holocausto europeu. O holocausto brasileiro é o que os colonizadores e nós seguimos fazendo com os povos indígenas. Mas, segundo o professor Carlos Frederico Marés, há um renascer dos povos indígenas. E esse renascer dos povos indígenas começa na década de 80, onde boa parte da América Latina está num processo de ditadura e redemocratização, e os indígenas percebem que a institucionalidade do Estado não lhes cabe. Eles precisam requerer seus direitos. E, a partir de então, eles começam a construir os direitos dos povos indígenas. E aí, na esfera internacional, né, sistema ONU, sistema global, nós temos a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Depois eles conquistam outros direitos na América Latina, que é a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Isso tudo faz com que eles se organizem e eles conquistem direitos no Estado. E o grande renascer dos povos indígenas no Brasil é a Constituição de 1988. Eu gosto de falar isso porque o que aconteceu com você, Eduardo, é tentar negar que os indígenas possuem direitos.
A Constituição de 1988, ela diz, tem dois dispositivos muito importantes na Constituição, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. O Brasil era uma ditadura e virou uma democracia através de muita conquista e luta. Os atos das disposições constitucionais transitórias, ele diz que em 5 anos, após a promulgação da Constituição Federal, todas as terras indígenas seriam demarcadas. De 1988, 5 anos, nós chegamos em 1993. Todas as terras indígenas, segundo a Constituição Federal, teriam que estar demarcadas. Então, nós temos um Estado omisso, um Estado que nega o seu próprio texto constitucional. Indo além, o artigo 231, ele diz que é reconhecida aos povos indígenas sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças e suas tradições, e o direito originário sobre as suas terras que ocupam, e cabe à União demarcá-lo. E por que eu estou falando isso para vocês? Indígena não está mendigando direito. Os povos indígenas douradenses brasileiros possuem direitos constitucionais reconhecidos. Então, o que você viveu, Eduardo, é a negação desses direitos que eu estou falando. Quando um deputado, ele se coloca à disposição de falar que não há esse sujeito que você descreveu, me assusta. Porque o cidadão indígena, ele é douradense e brasileiro. E são os direitos deles que estão sendo violados. Então, para nós começarmos o bate-papo, eu quis mostrar que nós estamos falando de direito. E direitos que estão sendo violados na esfera internacional e na esfera nacional. E que nós precisamos trazer esses direitos e questioná-los por que não estão sendo cumpridos. Perfeito, Thiago. Estamos chegando aqui mais ou menos à metade da live. Estamos com mais de 3.000, quase 3.500 pessoas aqui. Acho que até mais de 3.500 já. Eu queria pedir para todo mundo, gente, daqui a 15 minutos a gente vai anunciar as 2 medidas. São medidas fortíssimas, fortíssimas, que vão ajudar muito, eu tenho certeza, mas a gente precisa de todos e todas aqui. Então, agora, por favor, no Facebook, todo mundo, clique ali no compartilhar. Se você está no YouTube, clique no like. Hoje é o dia de todo mundo e todo mundo ajudar mesmo. Assim, por favor, é agora, entendeu? No YouTube, um like ali, no Facebook, um compartilhamento. E 2 pontos sobre a sua fala, Thiago. Primeiro é que teve, assim, vários comentários que vieram, assim, né, nessa linha da crítica, que foram muito, assim, ilustrativos para mim. Porque eles falavam o seguinte, Eduardo, a população de Dourados não passa isso. Exatamente excluindo os povos indígenas da população de Dourados, ou seja, a população de Dourados é aqui, é a nossa cidade. Eles não são população de Dourados, sabe? Então, eles não são vistos mesmo como população, o que é um absurdo sob o ponto de vista legal também, como você falou. E a segunda coisa, gente, é que a gente tem que entender, e tão difícil isso para o homem branco, mas tão difícil. Queria até chamar para a tela, eu vou fazer esse comentário, o nosso querido irmão Anastácio, porque o Anastácio que está aqui, né, o Anastácio Peralta, ó, ainda botou bom dia aqui. Eu passei uma noite na casa do irmão Anastácio, e foi a noite, o Dinho, que estava comigo, um companheiro do MST, eu e ele, a gente estava, assim, abalado, sabe, com tudo. A gente tinha acabado de vir, né, de uma conversa com uma senhora que mora na beira da estrada, 6 filhos, 4 assassinados. 6 filhos, 4 assassinados. O mais novo com 4 anos de idade. O mais novo foi assassinado, não é que morreu, com 4 anos de idade, tá? E assim, eu não, aquela noite eu estava entrando em parafuso, aí ele falou, não, vamos dormir na casa lá do Anastácio para você poder ter alguma recuperação. E hoje de manhã eu lembrei muito de você, Anastácio, porque eu acordei e comi um pão na chapa, um pão francês na chapa com ovo. E na sua casa eu lembro que você viu a situação que eu estava e você, poxa, me ofereceu aquele pão gostoso com uma manteiga que a gente passou, estalou um ovo. E na minha vida inteira, se eu chegar com 80, 90 anos de idade, eu vou lembrar daquele café da manhã que eu tomei na sua casa, que foi o que me deu forças para seguir naquela semana. Mas o que eu queria falar, gente, é o seguinte, as lógicas são diferentes, os paradigmas são diferentes. A gente não pode querer que, mas tem ali os indígenas, ele é vagabundo, porque aqui, ó,
tem aqui lugar para trabalhar de doméstica na minha casa, entendeu? Ganhando R$ 1.000, vindo aqui todo dia, acordando às 4 da manhã, voltando meia-noite para casa, sem nenhum tipo de direito e por fora. A gente não pode exigir que ele venha aqui trabalhar como ajudante de servente, ajudante de pedreiro, ganhando R$ 500 ou fazendo bico. A gente não pode obrigar ele a viver numa situação de absolutamente exploração, de dependência, de semi-escravidão, e dizer que o cara é vagabundo. Isso é uma maluquice do homem branco. Isso é uma arrogância, é uma agressão, é uma estupidez. Um dos irmãos lá falou assim: vocês também não entendem a relação com a terra, vocês ficam com esse negócio de que quer dar título de terra para todo mundo. A gente não tem essa relação com a terra. A gente não é dono da terra. Se alguém é dono de alguém, a terra é dono da gente, porque quando a gente nasce, a terra já está lá, a gente morre, a terra continua. Então são lógicas diferentes. E é tão pequeno, é tão baixo, é tão perverso a gente querer impor essa nossa lógica. E aí eu queria passar para o Anastácio, e o Anastácio esteve lá com a gente, que você fale hoje, Anastácio, hoje, qual é a situação? Eu passei por uma aldeia, e essa aldeia, acho que tinham mais de 20 mil pessoas nessa aldeia, impressionante a pobreza, ou seja, não é só na retomada, na retomada impressiona porque é o limite da falta de dignidade. E aí impressiona mais ainda, porque 5 quilômetros dali tem pista de avião, tem aras, é inacreditável o contraste. São aras com aqueles puro sangue inglês, com aqueles cavalos, não sei, enfim, tem várias raças diferentes, com aqueles automóveis importados, pista de avião, e a 5 quilômetros assim, desses lugares onde não tem dignidade nenhuma. Mas a aldeia, que não é a retomada, também é assim. Então eu queria que o Anastácio falasse um pouco de como é a situação hoje, Anastácio. Quais são as dificuldades e qual o grau da dificuldade que os nossos irmãos e irmãs indígenas vivem aí em Dourados? Temos já 4.000 pessoas nos assistindo. Tá no mudo. Isso, ótimo. Bom dia a todos. Quero agradecer Tiago, Eduardo, estou vendo o Eliel aí também, e os companheiradas que estão nos assistindo, ouvindo, né? Eu fico muito feliz de ver vocês, né? Animado na luta, né? Porque defender os mais pobres, os mais fracos é muito difícil, né? Sempre tem hora que até a justiça é contra os nossos parceiros, né? Que defende questão indígena. Sendo pobres, eles têm dificuldade de entender, né? Então, hoje a situação está mais difícil ainda, porque com essa pandemia criou um clima de dificuldade desde do trabalho para fora, para se fazer igual, falando claramente, não podemos sair, né? Então hoje está muito mais difícil. A demarcação de terras indígenas parou, os estudos de terras indígenas parou, então está tudo parado. Já era pior, já era ruim no passado, com algumas políticas públicas que os políticos tinham boa vontade de fazer, hoje não existe mais, piorou a nossa situação, né? E a cesta básica que vinha no passado é o mesmo tanto de hoje, né? Que a gente se virava a buscar, o povo se virava. Então, hoje temos dificuldade de alimentação, né? Temos dificuldade até para remédio, hoje não está tendo nos postinhos. Então, está muito difícil a nossa vida. A vida do nosso povo a nível de Mato Grosso do Sul, né? E a nossa esperança é buscar parceria, companheirismo, né? E muita fé, muita reza, muito canto, e conseguir mostrar que é possível a gente viver, né? E buscar um rumo melhor para o nosso planeta, né? Principalmente o planeta Terra, né? Buscar o nosso conhecimento, espalhar o nosso conhecimento, né? Que tudo pode viver bem, né? Então, hoje, politicamente, nós temos muita dificuldade.
muita mesmo, né? Não temos apoio, pouco apoio a gente tem desde o preparo do solo para fazer as nossas roças, né? A semente, né? Então precisa assim a gente reconstruir de novo, né? Mas só tem uma coisa que anima a gente, né? Onde a gente chega, o pessoal, quanto mais pobre, mais animado, né? É a fé que move eles, né? A gente, nossa alegria, né? Eu sempre falo assim que quanto mais a gente tem sofrimento, Deus dá força para a gente, né? Às vezes a gente só tem um dente, mas brilha, né? Então nós continuamos brilhando essa iluminação a gente quer passar para os nossos parceiros e continua lutando e firme na luta. Nada vai derrubar nós, porque nós tem Nhanderuguaçu, nosso grande Deus, está com nós. E vamos mostrar, porque nós indígenas, principalmente nós Guarani Kaiowá, nós não somos um problema para o país, nós somos solução. Porque nós não destrói a natureza, nós não destrói a vida da natureza, porque nós faz parte da natureza. Se a terra é nossa mãe, por que destruir ela, né? E o branco não, eu vejo que os brancos, a maioria dos brancos não gosta da mãe dele, né? Porque destrói a terra e a terra é o que nós amamenta da vida, da força, né? Da saúde. E nós também não dependia de nada, né? A natureza oferecia tudo para nós. Nós tinha remédio, tinha matéria-prima para fazer a nossa casa, tinha boa alimentação, né? Comida boa, peixe, pássaro, caça, né? Então nós tínhamos um mercado livre muito importante que a natureza oferecia. Hoje não temos mais nada, né? A não ser a nossa vida e reclamar e a luta e se pegar com nossos parceiros e enfrentar o problema, né? Então eu vejo que é a nova colonização com nova mentalidade de destruir a gente, né? Então essa colonização a gente precisa destruir ela, porque há 500 anos ela vem nós matando. Se a gente fazer uma análise de sofrimento há 500 anos atrás, hoje a gente continua sofrendo, pior ainda, porque não tem terra, não tem comida, não tem remédio, mal é mal a educação, né? Então a gente precisa buscar em nossos parceiros e nossos companheiros e o Nhanderuguaçu buscar força e mostrar um novo caminho do bem viver, do Tecoporã, Tecovutá, Tecodeuhaihu, né? Porque nós não veio aqui para sofrer, né? Assim diz o poeta, né, que quando Deus fez a terra, o sol, a lua, as matas, a água, né, as estrelas, não tinha quem admirasse dessas obras que Deus fez, dessa beleza, né? Aí mandou o Kaiowá Guarani para admirar a obra que Deus fez, né? Aí deu o nome para nós de Ivupotã. Então nós faz parte da natureza, nós somos flores da terra. Então precisamos viver para admirar a obra que Deus fez, né? Então eu vejo que precisamos sempre ser admirador da natureza e buscar solução e continuar junto com ela. Porque nós sem terra, ou sem água, ou sem a mata, ninguém vai viver, né? Vai morrer todos. E eu vejo que grandes empresários do agronegócio não percebem isso. Ele vai ganhar até quando, né? Até quando ele vai ganhar, mas ele vai perder a vida dele também. Assim, sempre os mais velhos falam, né? Que a Terra também é um ser humano, né? A Terra é humano, né? A Terra tem água, né? Que é o sangue, né? A Terra tem as pedras, que é os nossos ossos, né? E a Terra é a nossa carne, então nós tem que lutar por ela, né? Eu vejo que nossos parceiros que estão lutando tudo por aí, né? Como essas coisas que a gente vê por aí. Nós não está lutando só por nós, né? Nós está lutando para a continuidade da humanidade mesmo. Então, eu fico muito agradecido e agradeço Eduardo por ter essa solidariedade com nós, né? E vamos lutar. É um branco, mas é um branco de alma
da natureza de alma guarani. É isso, irmão. E as pessoas, talvez, muitos não saibam, mas a palavra humano vem de humus, tá? E humus quer dizer terra, né? E eu lembro, Anastácio, quando eu cheguei na sua casa, eu conto isso para um monte de gente, eu acho que você estava fazendo mestrado na época, não sei se já terminou o mestrado, mas tinha um monte de livros, aí você falou comigo assim, Eduardo, eu estou lendo 14 livros, eu vou virar homem branco, porque o homem branco só sabe que ele leu nos livros, a gente aprende as coisas com a natureza, com a vida, então eu só vou saber o que está no livro, eu tenho que voltar para saber o que a terra me ensina, e eu achei aquilo tão genial, e eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, vocês são sabido ou são bom fazedor de prova, né? Porque o homem branco vira um bom fazedor de prova, ele lê os livros e sabe repetir o que está nos livros, mas esse contato com a natureza é tão especial. E eu queria falar uma coisa que o Anastácio falou, que é o que mais toca. Em todos os lugares onde eu fui, e haviam lugares, e o Anastácio e o Eliel estão aqui para confirmar, onde o que se tinha para comer não era de comer, era o tereré, era o chá, que era dividido por 10 pessoas para poder manter as pessoas ali com energia para poder seguir o dia. Não tinha o que comer, era o chá, era o tereré, que é como se fosse um café, uma erva mate, alguma coisa, para você poder ter essa energia. Agora, o que tinha era dividido entre todo mundo. Num copo amassado ou num copo que estava jogado no chão, na mesma cumbuca, com uma água que não era uma água limpa, que era a água que tinha, mas aquilo era dividido por todo mundo. Quanto mais pobre, mais solidária parece que a pessoa é, e ela divide tudo que ela tem. Ela sai da rede dela para você dormir, e você, enfim, é inacreditável. Em todo lugar que você chega, a pessoa chega e ela pergunta se ela pode servir alguma coisa. Então, gente, hoje, e eu já vou falar a primeira novidade, hoje chegou o nosso momento, nós, dessa comunidade, e todos dessa comunidade, eu vou pedir não só que ajudem, mas que peçam ajuda também para as pessoas da família de vocês, para as pessoas da empresa de vocês, para as pessoas dos grupos de vocês, de WhatsApp, Facebook. Queria que todos pedissem ajuda. A gente hoje, essa é a primeira das duas iniciativas que eu vou anunciar aqui, a gente vai iniciar uma arrecadação urgente de fundos para matar a fome das pessoas que estão morrendo de fome. Não é exagero, elas estão morrendo de fome e a gente vai fazer a maior campanha, se Deus quiser, de arrecadação para comprar alimentos. E aí, ontem à noite, combinamos isso, tudo que a gente conseguir comprar dos alimentos, a gente vai comprar de produtos da reforma agrária, ou seja, de pequenos agricultores, porque aí a gente vai ajudar dobrado. O dinheiro vai ser todo usado para comprar alimentos de assentamentos de pequenos agricultores, até de indígenas que já produzam e tenham alguma coisa em acesso, para doar esses alimentos todos para as pessoas que estão morrendo de fome. Então, agora, e eu queria falar assim, eu fiz questão de ser o primeiro a doar, eu queria compartilhar com vocês a tela aqui, eu fui o primeiro a doar, então tá aqui, ó, neste site, Vaquinha, tá? Eu vou botar o link agora em todas as redes. Doação, eu vou aumentar aqui o tamanho. Doação aos indígenas de Dourados. Eu doei 10 mil reais, eu fiz a primeira doação, eu, pessoa física, Eduardo, fiz a primeira doação de 10 mil reais. Se você é uma empresa e quiser doar, a nossa empresa vai doar, é a segunda novidade. A gente vai doar para um projeto mais 50 mil reais. Né? Então, eu queria que vocês, todos e todas, que pudessem doar qualquer valor, este valor vai ser utilizado, assim, o dinheiro que vocês têm vai virar comida de alguém que está morrendo de fome. Então, nunca fizemos isso aqui na nossa live, é a primeira vez, e é por um motivo mais do que nobre. Todos e todas que puderem contribuir, contribuam agora com qualquer valor, de 20 a 100 mil reais, o valor que vocês puderem, contribuam. Isto vai virar comida na mesa dessas pessoas, mesa, quem dera tivesse mesa, comida na boca dessas pessoas, e nesses pequenos produtores vai virar também uma fonte de receita. A riqueza vai ficar na comunidade mais pobre. A gente não vai comprar o arroz de marca, feijão de marca, se a gente puder, tudo a gente vai comprar do pequeno, porque senão o dinheiro entra e vai parar de novo no cara, que é o cara que está com o latifúndio insensível lá. Não estou dizendo que todo mundo que tem latifúndio é insensível, mas, enfim, a gente vai tentar manter. E aqui,
para contribuir com essa, ainda não é a segunda notícia não, mas quem quiser e fizer uma doação de qualquer valor, se tirar uma foto da doação e mandar para o e-mail que vai estar aqui descrito no Vaquinha, a gente dá para você um cupom de 1 mês de estudo de graça no nosso Instituto Conhecimento Liberta. Não tem que botar o cartão de crédito, não é para você continuar como aluno, não é nada disso, é de presente, porque um mês custa R$47. Um mês são 50 cursos que a gente tem com os principais professores de pós-graduação, tem curso de Excel, de programação de computador, de sociologia, de direito, de psicanálise, de inglês. Então vocês podem estudar um mês de graça, depois se quiser joga fora, se quiser não tem nada, não tem nenhuma, vai continuar cobrando. Não, isso é só para quem quiser, só para você ver, tive uma coisa em troca do meu dinheiro. Você já vai ter, você vai estar alimentando uma pessoa que está morrendo de fome. Mas, além disso, a gente dá de presente. Não quero saber quanto você doou, se é menos ou mais, não sei o quê. A gente dá, se você quiser, um mês desse de presente para vocês terem. As informações estão ali. Mas o mais importante, gente, ajudem todos e todas aqui, com qualquer valor que vocês puderem. Lembre do que o Anastácio acabou de falar. O Anastácio acabou de falar o seguinte, você entra numa casa, e eu vi isso, o cara não tem nada e ele divide. O pouquíssimo que ele tem, ele divide o tererê que ele tem. Ele põe mais água no tererê até ele ficar ralo, mas para poder dividir. Chegou a nossa hora de dividir. Então eu fiz questão de começar, eu fiz a primeira doação aqui. Todos vocês aqui, enfim, que puderem doar. Aqui, ó, o Rafa, meu sócio, acabou de mandar no chat, Rafael, meu sócio. Vamos ver se é verdade, antes de falar. Ó, ele acabou de doar mais R$10 mil. O Rafael, meu sócio, doou mais R$10 mil. Então já temos R$20 mil. Ó, outras pessoas já doaram também, ó, já temos 20.190. Gente, sabe por que é importante participar? Porque aí você faz parte da causa. Você, quando tiver uma notícia sobre os Guarani Caiovás, você vai parar para ler, porque você doou. Você passou a estar envolvido. E estar envolvido é muito importante. Ou seja, não é mais uma coisa que você é distante. É uma coisa da qual você faz parte. Então, todos e todas que puderem doar desta comunidade, mas eu não quero só que vocês doem. Eu quero ir além. Eu quero pedir que vocês peguem este aqui, e-mail, este link que está aqui, e enviem pedindo essa ajuda para todo mundo que vocês puderem. Se as empresas de vocês puderem, que a empresa de vocês doe. E aí, Tiago, você que daí vai coordenar o recebimento desses valores e depois para compra de alimentos e distribuição, eu queria que você falasse um pouco da importância disso e de como vai ser feito. A gente vai dar transparência total, a gente vai mostrar depois a prestação de contas, a gente vai fotografar tudo que está sendo distribuído, tudo, para vocês terem certeza de que ajudaram pessoas que estão morrendo de fome. E aí a gente transformou o limão numa limonada. E aí todos os ataques ao Eduardo, o Eduardo não tem importância nenhuma, gente. O Eduardo amanhã vai morrer, vai virar terra de novo, que vai virar uma fruta, e essa fruta vai alimentar alguém, e esse alguém, enfim, vai seguir sua história. O Eduardo não tem importância nenhuma. Ninguém precisa apoiar o Eduardo. Vamos apoiar a causa. A causa é maior do que todo mundo. A causa é o que importa. Nós vivemos esse jogo de ego, de disputas, de aparências, hoje em dia ainda de likes e compartilhar. Esquece. Vamos apoiar a causa, vamos apoiar quem tem fome. Então, Tiago, fala um pouco de como é que vai ser esse processo de ajuda, por favor. Eduardo, tem uma crônica da Clarice Lispector. Ela estava no hotel, ela pega um jornal e ela lê 13 tiros matam Mineirinho. E a Clarice Lispector falou, não é possível que 13 tiros do Estado mate uma pessoa. E ela escreve uma crônica chamada Mineirinho. A empregada doméstica, ela chega na casa e a dona, vira, você gostou da morte do Mineirinho? Mineirinho era um facínora. E a empregada, num determinado momento, ela fala, o primeiro tiro eu gostei, no segundo tiro eu fiquei feliz, no terceiro era eu que estava morrendo, no quarto era minha filha, no quinto... O que eu quero dizer com isso? Que a Clarice Lispector estranhava o mundo. E nós precisamos estranhar o mundo. Não é possível que 60 mil cidadãos brasileiros, douradenses e indígenas continuem passando fome sem ter seus territórios demarcados. Eu peço a vocês que estão nos assistindo que estranhem isso. Não é normal, não pode ser normal e nós precisamos fazer algo.
E aqui, Eduardo, não há que se falar em povos indígenas sem demarcação de seus territórios. Você tem um potencial de nos ajudar de forma grandiosa. Reúna-se com as lideranças constituídas deste Estado, chame os deputados, os 3 senadores, o prefeito desse município e o governador. Chega, não dá mais para os povos indígenas do Mato Grosso do Sul viver dessa maneira. E você pode capitanear isso. Chame a Assembleia, o Congresso Nacional. Vocês precisam vir a Dourados, vocês precisam ver as áreas de retomada. Vocês precisam ver crianças às margens da rodovia sem água potável para beber. E aí, a gente precisa lembrar que o vírus não discrimina ninguém. Quem discrimina é a desigualdade. E a pandemia da Covid-19 intensificou a desigualdade entre os povos originários. Essa ajuda vem num momento em que a pandemia assola esse Estado e assola com mais força os povos indígenas. Então, nos ajude, doe. Toda a prestação de contas será feita pelo Instituto. Nós vamos comprar os alimentos da agricultura familiar, nós vamos buscar comprar da região, do estado de Mato Grosso do Sul, e aquilo que não for possível, nós vamos buscar do MST em outro estado, no Paraná, que é aqui do lado, São Paulo, que dá para trazer, e nós vamos fazer uma campanha bonita de estranhamento da dor, da violência, do genocídio. O Emanuel Marinho tem um poema, tem 2 recomendações que eu quero que vocês que não são do Mato Grosso do Sul vejam. Primeiro é o filme Terra Vermelha. Terra Vermelha retrata a realidade de Dourados, está no YouTube. E o outro, leia um poema do Emanuel Marinho que denuncia a fome das crianças indígenas que chama genocídio, onde as crianças pedem não apenas o pão, mas o pão velho. Eduardo, agradeço muito a sua disposição. Saiba que em Dourados, no Mato Grosso do Sul, existem pessoas que te admiram. E eu me comprometo, vou conversar com o vereador Elias Ixi, com o deputado Pedro Kemp. Nós devemos um desagravo à sua pessoa. Nós vamos fazer um desagravo público a tudo que você sofreu por defender direitos humanos, por defender a dignidade dos indígenas que muito nos orgulham do estado de Mato Grosso do Sul. Mas, Tiago, eu agradeço e recebo isso assim tocado e emocionado, mas a prioridade total, e eu sei que essa é a sua prioridade, são os irmãos indígenas, gente. Enfim, o que seria ilusão minha imaginar que eu ia comprar essas brigas, né? Que eu ia entrar nessas lutas sem ter qualquer tipo de reação, né? Então, enfim, isso é claro que é chato pra caramba, isso incomoda, e é por isso que as pessoas fazem, porque elas sabem que incomodam, né? Mas isso passa, isso é transitório, né? E tinha uma irmã que comentou aqui, como o querido Pedro Casaldáliga falava, né? Tem só 2 coisas que não são relativas no mundo, né? Deus e a fome, né? Então a fome não é relativa. A fome não é relativa. Ele passa fome, mas não tem mais. Ele passa fome, ponto, entendeu? Então tem gente perguntando como é que doa. Teve até uma pessoa que eu tinha certeza que iam entrar, enfim, algumas das pessoas críticas, e todos são acolhidos, e todas são acolhidas. Eduardo, você tem que se informar mais sobre a situação. É por isso que eu trouxe Tiago, Eliel, Anastácio, para eu me informar. É claro que eu quero me informar, e vou procurar me informar mais ainda, porque agora, mais do que nunca, eu estou nessa luta. E tem pessoas perguntando como é que faz para doar. Esse é um site de doação, é super simples, você clica lá e doa. Mais um dado. Vamos supor que a gente tenha 100 mil em doação durante a semana, tá? Esse site, ele cobra 6,4% para poder reunir as doações. Então, o site cobraria R$ 6.400 e doaria 93.600. Nós vamos repor, a nossa empresa, vai repor a taxa do site. Então, nossa empresa vai doar a mais a taxa do site para que complete exatamente o valor que está aqui. Além, eu doei agora 10 mil, o Rafa, meu sócio, doou mais 10 mil. A nossa empresa, eu já vou trazer agora a segunda novidade. Então, para essa novidade, a gente está colocando mais R$ 50 mil, né?
e, além disso, vamos doar esse valor que é o do site. Antes de só chamar um novo convidado aqui, eu queria que o Eliel falasse um pouco da importância que é essa doação de alimentos, Eliel, para o que vocês estão... E quão urgente é essa doação. Até, gente, se a gente falar, deixa um mês. Não, a gente vai fazer uma semana, porque tem que ser rápido, porque as pessoas estão passando fome. Então, eu queria que o Eliel falasse um pouco da urgência disso, por favor. Pois é. Essa doação, estou vendo aqui o pessoal doando, né? Eu acho muito bom, né? Eu fico muito feliz com isso. Existem pessoas humanas, né? Preocupadas com os próximos, né? E nesse tempo da pandemia, né? As coisas dificultaram muito mais ainda a partir de 2020, né? Ano passado. Então as pessoas estão passando realmente fome, e a dor da fome, gente, é muito dolorido. A gente não consegue passar fome um dia inteiro, né? 2 dias, por exemplo. Então, a fome, ela tem dor. E as pessoas passam cotidianamente isso. Eu vejo as pessoas muitas vezes na cidade, né? Passando fome e vai no shopping, toma café, lanche, né? Todo momento. Uma tranquilidade. E nas aldeias, né, nas retomadas, as crianças, hoje em dia, por exemplo, não tem escola, né, onde muitas vezes é o único espaço onde as crianças se alimentam, né, e hoje, nesse tempo da pandemia, com a escola, com aula remota, com toda essa dificuldade, as crianças passam muita fome, né, e a fome, ela gera uma espécie de enfraquecimento, a gente fica fraco, né, e as crianças não conseguem pensar, não conseguem mais, né? E fica o corpo enfraquecido ao longo do tempo. E muitas vezes a má alimentação, né? Ele vai comendo os alimentos ruins, né? Que o mais ruim, que não existe a qualidade, ela começa a gerar um enfraquecimento do corpo, né? E acaba ficando doente, né? Cada vez mais as crianças ficam doentes. Então, pessoal, essa doação, a importância, né, de focar nos alimentos. Primeiro momento, a alimentação é fundamental. A gente não consegue ficar sem se alimentar durante um dia. Mas o importante é que a gente percebe que esse espírito a gente fala de tekodyoja, que é esse compartilhamento, né? A gente percebe as doações aqui, né? Nesse site eu vejo, né? E o pessoal doando, né? Existem pessoas também que a gente pode contar. Isso é fundamental. Os Guarani Kaiowá, eles compartilham tudo que eles têm. E o que não tem, né? Como já foi dito, né? O tereré, a alimentação, a mandioca, né? As coisas da roça, as frutas, né? Então, a produção indígena, ela fundamenta-se na ideia de compartilhar as coisas, que é o tekodyoja. Né? E a produção da roça, o alimento, ele tem fundamento, compartilhar. E nesse compartilhar, né, a gente vai fluindo as energias entre as pessoas. Então, eu vejo aqui essa iniciativa de compartilhar. Então, esse tekodyoja, né, que é a filosofia Guarani Kaiowá, ele está se estendendo também entre os não indígenas, entre os parceiros, companheiros. Eu fico muito feliz com isso. Então, a importância da alimentação, dessa doação, ela com certeza, primeiro momento, né? A gente vai salvar as vidas, né? Fortalecer os corpos das crianças, dos mais velhos, que são guardiões da memória. Mas, tendo em vista, é claro, que a sustentabilidade maior é a devolução dos territórios tradicionais, que é ela que vai garantir, de fato, a médio prazo, a longo prazo, no futuro, né? Esse tekodyoja, que é essa sustentabilidade de compartilhar, essa ideia de compartilhar os alimentos e toda as forças que vêm da terra. Então, o que é compartilhar? O que significa para nós? Porque a força da terra, através da alimentação, a força da terra, ela vai se transportando ao nosso corpo. Então, o corpo Guarani Kaiowá, ele é produto da terra. Né? Então, e no fim a gente volta para a terra, né? Então, a terra, ele precisa ter força. E a força, ela é transportada através dos alimentos.
E essa doação, né, aqui, eu estou vendo no site, significa uma força extra nesse processo. Então, fico muito agradecido com isso, né? O nosso papel aqui é justamente para reforçar isso, né? E ampliar essa rede de apoio, né? Mas que isso não fique só ali, né? É um começo, né? Que, como o Tiago já coloca, é preciso visibilizar isso de uma amplitude maior a nível nacional, internacional, no nível político, no nível dos projetos, no nível de uma força estruturante, né? Para a gente possa, né, fortalecer, né, essa diferença, e essa diferença uma forma de enriquecer a sociedade como um todo. E você quer uma notícia boa? Você quer uma notícia boa, Eliel? Que eu fiquei até arrepiado aqui. Com certeza. Já temos 47 mil reais, 48. Vamos lá, gente, ajudar. Vamos bater a primeira ali, 50 mil. Gente, a gente tem que chegar em 100 mil. Vocês não têm ideia do que 48 mil reais significa. Vocês não têm ideia. Ontem eu falava com um deputado e ele falou, caramba, a gente conseguiu fazer com 5 mil reais já uma super ajuda, só que é muito maior, é desesperador, a gente precisa. Então, gente, vamos lá, é assim, somos nós fazendo. Primeiro, não é o Eduardo que está doando, é esta comunidade, eu sou só mais uma das pessoas que está doando. Segundo, esse negócio não vai passar por Estado, ninguém vai se aproveitar politicamente, não tem nenhum político aqui, até teria o prefeito, a gente deu a chance para ele estar aqui, mas ele não pôde, ele até falou que quer ajudar e ele se colocou à disposição para ajudar, que bom que ele se colocou à disposição para ajudar. Enfim, a gente pode ter visões completamente diferentes do mundo, mas a gente precisa da ajuda do prefeito, a gente não quer que o prefeito jogue contra, a gente quer que ele jogue a favor, ele que tem ali o poder político na cidade de ajudar. Então, a gente quer que o prefeito ajude aqui. Mas olha só, o limão, a limonada, já é uma limonada de quase 50 mil de ajuda que a gente está fazendo. Então, já que está batendo 50 mil, deixa eu avisar a segunda novidade aqui. Bateu 50 mil, galera? Vamos lá agora, hein? Vamos para os 100 mil agora. Aê, ó, Anastácio! Boa, irmão! Agora, e não se esqueçam, peçam para os seus amigos e amigas, irmãos e irmãs, e sinto até felicidade de doar. Eu ontem estava ansioso para poder começar a doar, que eu falei, caramba, olha o que isso fez, né? Olha o que essa confusão fez. Eu comecei a ficar assim, putz, toda aquela minha preocupação começou a virar animação. Mas deixa eu falar a segunda novidade, acho que vocês vão gostar também. Queria trazer o Adilson para a sala. Ah, só um comentário antes. Deixa o Adilson aí, só um comentário antes. Teve um comentário muito bem feito da Ana Paula Macedo, reclamando que não tinham mulheres aqui. Só para deixar claro, iam ter duas, exatamente. Ia ser 2 indígenas e 2 mulheres. E o Tiago, esse representante da OAB. Mas as 2 mulheres, uma que ia abrir com uma reza, né? E a gente preparou tudo. Vocês não têm noção da dificuldade. Se tem falta para comer, gente. A gente tinha pedido para ela ir para casa de uma pessoa, tinha comprado crédito para botar num pré-pago que ela arranjou e não deu certo. A gente até o final achou que daria certo, não deu certo. E teria a doutora Neila, uma defensora pública, que ia participar também, só que ela não está também com sinal, entrou e caiu várias vezes, mas teriam 2 mulheres. Mas essa crítica é totalmente válida, eu só queria dizer que existe a preocupação, e o Tiago foi o primeiro a manifestar essa preocupação, muito importante dizer. Você vai me conhecer, Tiago, eu nunca gosto de pegar mérito em cima de ninguém, eu sempre gosto de dar um mérito a quem é de mérito as coisas. Mas eu queria falar com a Adilson o seguinte, vocês sabem que toda essa confusão começou porque eu fui dar uma entrevista na Leda Nagli sobre o nosso projeto chamado Brasil de Verdade, que fala exatamente sobre isso que está acontecendo, que nós só ouvimos, né, a visão das pessoas que estão, enfim, nessa situação menos, eu não vou nem dizer mais confortável, porque no Brasil hoje, enfim, para todo mundo eu acho que está uma situação complicada, mas nessa situação menos desesperadora. Então, os filmes, os documentários, até aqueles bem intencionados que falam da pobreza e dos problemas do país, são feitos por pessoas que são ou ricas ou que têm possibilidade de ter a sua voz ouvida. E a gente falou, não, vamos deixar eles contarem a história deles, como a gente está fazendo hoje aqui, mas vamos fazer isso a nível nacional e vamos fazer isso com qualidade técnica
e vamos fazer disso uma redistribuição de renda para essas pessoas, vamos fazer que isso seja algo poderoso, né? Então, a gente lançou o Programa Brasil de Verdade, que são bolsas para produção de web documentários, cada bolsa de R$50 mil, para as pessoas da comunidade contarem a sua história, mas elas vão ter que contratar para fazer o documentário pessoas da comunidade, vai ter que ser uma equipe que seja formada por homens e mulheres, que, enfim, seja uma maneira de redistribuir esse dinheiro, né, para essas pessoas da comunidade também através disso, ou seja, contar a história, mostrar outro ponto de vista, distribuir renda para essas pessoas da comunidade, um projeto revolucionário. E o Adilson, que é o professor de cinema do Instituto ICL, que todo mundo que doar hoje, se quiser um mês de graça do ICL, é só tirar a foto e mandar para o e-mail que vai estar lá, que vai ganhar um mês para poder estudar, inclusive o curso do Adilson, que eu já fiz, que é espetacular de cinema. Adilson, conta para todo mundo qual o primeiro projeto que nós escolhemos para o ICL. Qual vai ser a primeira realidade brasileira contada pelo ICL que vai ganhar uma bolsa de R$50 mil? Conta para gente. Bom dia a todos, bom dia, Eduardo, Eliel, Tiago, Anastácio, uma satisfação estar aqui para anunciar que a gente começou, né, as inscrições para o projeto Brasil de Verdade no dia 13, e já temos aproximadamente 1.000 inscrições. As inscrições vão até o dia 13 de junho, então ainda temos bastante tempo aí para quem não se inscreveu ainda, se inscrever, mas já temos aí um primeiro projeto contemplado, porque realmente é um projeto muito consistente e que não por acaso trata justamente da realidade dos Guarani Kaiowá, dos Guarani Kaiowá, junto com os Guarani Mibuiá. Então, uma junção desses povos originários para fazer um filme sobre essa, como o Tiago bem colocou, né, essa nossa faixa de Gaza brasileira que existe e que é invisibilizada. Então, para tirar essa faixa de Gaza da invisibilidade, nós, então, estamos aí oferecendo essa primeira bolsa para abrir em grande estilo o projeto, contemplando 2 cineastas, o Genito Gomes, que é uma liderança Guarani Kaiowá e é também um cineasta, tem um coletivo de cinema, e em parceria com o Alexandre Verá, que é um Guarani Mibuiá, que é também cineasta e tem uma relação com todos os povos indígenas. Então, estamos aí felicíssimos, porque com certeza é um bom começo de transformação e de renovação dos olhares sobre o Brasil. Então, o projeto começa, assim, realmente em grande estilo. E já temos quase 400 doadores e doadoras aqui. Acabamos de receber uma mensagem que o deputado Vander Loubet, né, que foi, enfim, um super parceiro no sentido de assumir a defesa dessa causa quando teve a confusão, ele acabou de mandar uma mensagem que vai doar o valor equivalente a 100 cestas básicas para o projeto, a 100 cestas básicas a mais. Então, gente, olha, é muito incrível, porque são 400 pessoas que estão já envolvidas na causa. E depois que você está envolvido, várias pessoas falaram, Eduardo, mas o que mudou? Eu falei, mudou que depois que você dorme uma noite com esses irmãos, você não consegue dormir na sua cama e não se importar mais com isso. Porque senão você dorme sendo um traidor. Você se sente um traidor. Como é que o cara me recebe na casa dele, me mostra a realidade? Porque uma coisa é quando você não conhece a realidade. Mas e depois que você conhece? Então, se envolver, colocar no jogo é muito, muito, muito importante. Querido Anastácio, eu estou vendo você só comemorando aí. Eu queria que você falasse um pouco da importância disso que a gente está fazendo aí para a emergência que vocês estão vivendo. Então, eu vejo um momento muito importante na nossa vida, né? Com todos os problemas. Como dizem os mais velhos, às vezes a gente está perdendo, e muito, mas está perto de ganhar, né? Então, hoje comecemos a ganhar. Então, o time está em campo, né? Está jogando bem, né? E com essas parcerias, uns anjos da solidariedade, né? Envolvendo, mostrando para o país que tem pessoas
importante no nosso país, solidário à nossa causa, né? Como o próprio deputado federal vai fazer uma doação, né? Mas o mais importante é ele defender o direito nosso na Constituição Federal, isso é muito importante, né? E, então, isso me alegra muito, e eu vejo que está, com esse pequeno trabalho que a gente está fazendo, e através do nosso parceiro, do Tiago, e de todos que estão aqui, e do Eduardo, né? A gente está mostrando que o nosso país também tem pessoas humanas, pessoas importantes, que sente dor, né? Sente a vontade de ajudar, né? E isso é importante. Fazer igual tem o diabo, mas também tem Deus aqui. Deus sempre vai vencer, né? Então nós estamos no caminho de Deus, né? Buscar alimento, buscar uma estrutura, né? É um povo que a colonização desestruturou tudo, né? Porque o que eles tiraram de nós? Primeiro tirou a terra, né? Tirou a madeira, né? Agora está tirando a água, né? Agora quer matar nós de fome, né? Então não vai morrer, porque eu vejo que nossos guerreiros da solidariedade já tá de prontidão, né? Estão tudo armado de bom sentido, né? Não é a arminha do Bolsonaro, não. A arma de sustentabilidade, de comer. Isso é matar, mas matar a fome, né? Isso é muito importante para nós. Eu fico muito agradecido que nossos parceiros um dia também venha me visitar, como o Eduardo fez, e ser feliz. Acho que o PIB nosso não é o PIB do branco, é o FIB, felicidade interna bruta, barriga cheia e alegria. Perfeito. E tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu tenho certeza que a gente vai vencer. E uma vez eu estava falando o seguinte, eu não sei quando a gente vai vencer, mas o dia que a gente vencer, terão vencido Darcy Ribeiro, terão vencido Brizola, terão vencido Pedro Casaldáliga, terão vencido Dom Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, terão vencido Irmã Dulce, terão vencido todos e todas que, enquanto o mal prosperou, passaram o bastão. Porque é tão importante passar o bastão. Porque se a gente fala, não vou ser eu que vou vencer, quem vence uma corrida de revezamento? Quem vence? O último que chegou ou a equipe toda que foi passando o bastão? Nós temos que passar esse bastão. A gente tem que acreditar que um dia a causa vai vencer. E o nosso papel é só fazer com que essa causa não morra no meio do caminho. Isso é o mais importante. E é isso que a gente está fazendo hoje, no dia de hoje aqui. E eu queria chamar a doutora Neila Marielle Franco, muito bem lembrado pelo Tiago. É isso é uma vitória da Marielle também hoje. É uma vitória de todos e todas que, enfim, dedicaram sua vida a isso aqui. Doutora Neila, venha cá nos socorrer, está cheio de homem aqui, a gente precisa de uma mulher aqui nos representando e falando, nos brindando com sua lucidez e com todo o seu conhecimento. Bom dia, amigos. Bom dia, Anastácio, Tiago, Eliel, Eduardo. Eduardo, para mim, essa polêmica toda foi bem dita, porque duas frases suas sobre essa questão de Dourados, no lugar certo, que eu reputo que foi o lugar certo, ele foi muito maior que laudas e laudas escritas da Defensoria Pública e dos apoiadores todos, na Justiça, nos jornais, nos artigos científicos. E o Tiago vai concordar comigo. E eu gostaria de chamar uma atenção especialmente para uma questão. 60% da população indígena de Dourados são de crianças e adolescentes. Isso faz da questão ainda muito mais grave, porque o Estado brasileiro, ele garantiu a essas crianças e adolescentes, garantiu prioridade absoluta, e é prioridade absoluta em todas as políticas. E a política mais importante, que é você ter o direito a comer,
direito de acesso à alimentação adequada, sequer essa política ela está sendo respeitada na região de Dourados. Então, o estranhamento que ocorreu para muitas pessoas, para douradenses, é que existem dois tipos de pessoas residentes em Dourados. Existe o não indígena, que é o munícipe, e existe, abre aspas, o índio, fecha aspas. Esse índio, abre e fecha aspas, é aquele menino que todo dia, entre as 10 e 11 horas da manhã, ele bate palma na porta da casa, principalmente daqueles bairros que estão mais próximos dos Tecorrais, das aldeias e das retomadas, e pede pão velho. Ele pede assim, a senhora tem um pão velho para me dar aí? Hoje tem pão velho aí? É isso que eles pedem. Veja a resiliência desse povo, que ele te pede já o pão como adjetivo de velho. Existem até alguns escritos sobre isso, inclusive a poesia. Tem um livro de uma amiga minha chamado Pelo Direito ao Pão Novo. Na realidade, esse estranhamento que ocorreu foi porque você, quando falou que em Dourados existiam pessoas que estavam comendo resto de comida, você não colocou entre aspas e fecha aspas, porque eles não consideram o indígena como munícipe, como cidadão de Dourados. Então, seria uma espécie de segunda linha de ser humano? Não sei. O fato é que a Defensoria Pública ela é um órgão estadual e a maioria das demandas dos indígenas é de atribuição federal. Nós temos essa questão ainda. Então, fica para o Estado as políticas mais que são de atribuição do município. A Defensoria tem ido todo mês, inclusive a universidade que o Tiago trabalha e é coordenador, ele é parceiro nesse projeto, todo mês nós vamos para Bororó e a gente oferece a eles o acesso à justiça. E pasmem vocês, sabe qual é o maior acesso à justiça? Eles pedem dentro da aldeia Bororó, que é uma das mais pobres daquela região, sem descontar as retomadas, registro civil de nascimento. Eles não têm registro civil de nascimento. Então, a colonização impôs ao indígena a obrigação do indígena entender a cultura do não indígena, porque ele é obrigado a entender a cultura do não indígena, e nós não fazemos um mínimo de esforço para entender a cultura dele. Então, nós chegamos lá, eles já estavam lá, segregamos esses indígenas no espaço, o espaço que eles estão não seria o suficiente para criar 1/3 de cabeça de gado, de pessoas que estão lá dentro, eles estão segregados, eles não têm condições de produção, porque não tem espaço para produção, eles não têm qualquer tipo de incentivo financeiro para produzir dentro do pequenino espaço que eles estão lá, porque é considerado, Dourados é considerada um local onde existe o maior adensamento de indígenas do mundo. Então, eles não têm condições de produzir nada ali. Então, não tem documentos básicos. A primeira vez que eu entrei como coordenadora de um órgão que leva registro civil, a primeira vez que eu entrei na aldeia de Dourados, 90% dos indígenas não tinha nenhum documento. Não tinha documento dele, não tinha registro civil. Hoje, graças a esses trabalhos que a gente vem fazendo, nós estamos ainda na casa, né, Tiago? De uns 30% sem nenhum documento. Que a gente vai entrando e vai trabalhando para a gente conseguir resolver isso. Dourados é a região de mais presos indígenas do Brasil. Mato Grosso do Sul é o primeiro estado em prisioneiros indígenas, e Dourados é o primeiro do estado de presos indígenas. A maioria das pessoas que estão presas no presídio de Dourados tem menos de 29 anos.
são jovens. Então, a situação ali de estranhamento que você sofreu, dos ataques que você sofreu, você me perdoe, Eduardo, eu dizer isso para você, mas esse ataque que você sofreu, para nós, ele foi muito bem-vindo. Por quê? Porque até então, o que nós estávamos recebendo de volta era uma neutralidade absoluta, entendeu? A reação que você teve, pelo bem ou pelo mal, ela trouxe à tona uma situação que a gente tem gritado, nós temos gritado no deserto, né, Tiago? A gente grita no deserto. Se você coloca no jornal, você manda relatório para a ONU, a gente tem relatório que foi para a ONU, a gente entra com cautelar na Comissão de Direitos Humanos, a gente entra com ação, nós temos ação na justiça para cestas básicas, para levar cestas básicas. Além de extremamente demoradas essas ações, elas sempre, na hora de executar uma decisão judicial, você depende do Estado, e a execução é extremamente complicada. Então tudo que você vai, porque a nossa justiça, o nosso sistema de justiça, ele não é nada democrático. Ele sabe conversar com as pessoas que é de igual para ele. Essa questão de multiculturalismo, essa questão de alteridade, não é para a nossa justiça brasileira ainda. Nós não chegamos lá ainda. Então, quando eu julgo um indígena, uma causa indígena, sem garantir esse indígena um intérprete, sem garantir um laudo antropológico, para que o juiz ele tenha um mínimo de conhecimento daquela cultura, para ele, conhecendo um pouquinho daquela cultura, ele poder julgar aquela pessoa, porque ele tem que conhecer o mínimo da cultura que aquela pessoa vive para poder bem julgar. Se ele não tem sequer um laudo antropológico dentro do processo, ele não sabe julgar. Então, processos civis, processos penais, esses indígenas, o acesso à justiça deles é precário, porque, muito embora a defesa deles se esforce para levar esse conhecimento, quando o juiz nega um intérprete, quando o juiz nega um laudo antropológico, o juiz vai julgar cegas, vai julgar dentro da visão eurocêntrica dele. Ele quer saber de alteridade, ele não quer saber como é que esse indígena vive, como é que ele está, por que, no caso do processo crime, o que levou esse indígena a delinquir e qual é a visão dessa comunidade dele sobre esse delito que ele cometeu. As comunidades ali de Dourados, as duas aldeias ali de Guapiru e Aboró, e mais as retomadas, eles têm um contingente de pessoas que é maior que várias cidades do estado de Mato Grosso do Sul. E eles não têm qualquer equipamento urbano ali dentro, que essas cidades todas têm. Então, a fome ali é latente, a fome é muito grande, eles têm muita dificuldade para garantir uma refeição diária. Você viu lá, você esteve lá, você viu. Conversei com muitas mães lá que criou os filhos servindo bofe de boi, junto com mandioca que plantavam para poder sustentar essas crianças. A situação lá hoje continua igual à época da colonização, eles se encontram entre a cruz e a espada do Estado, que nega a eles um acesso à justiça qualificado, com um julgador que entenda pelo mínimo da cultura dele, e a cruz, porque o assédio das nossas religiões sobre as religiões deles e sobre as tradições deles é muito grande. E o indígena, nessa dificuldade de manter a própria identidade, ele acaba se perdendo, e aí vem também que naquelas regiões, ninguém disse aqui, os níveis de suicídio são os maiores do mundo. Então, nós temos níveis de suicídio ali, inclusive de crianças, que, como eu já disse, é uma coisa que eu acho que a gente tem que repetir muito. 60% da população Kaiowá do Mato Grosso do Sul são de crianças e adolescentes. Então, eu não quero ser maldosa com você não, Eduardo, mas bendita polêmica que você criou, bendita campanha que você... Bendita polêmica que você criou, bendita campanha que você está fazendo emergencial, mas, na minha opinião, nós não temos como garantir para uma população indígena do Mato Grosso do Sul, em torno de 70, 80 mil indígenas, nós não podemos
é permitir que o Estado brasileiro viva sistematicamente impondo campanhas emergenciais para que esse pessoal sobreviva com dignidade. Então, emergencialmente, a gente tem que fazer, foi o que nós fizemos quando começou a pandemia. Eu cheguei na Bororó, onde já havia casos de Covid, com o enfermeiro sequer tinha um jaleco para usar. Então, ele estava atendendo ali aquela população sem o mínimo de equipamento diante de uma situação pandêmica que já começava a crescer dentro da... Então, eu me indigno pelo fato da gente estar sistematicamente fazendo campanhas para comprar comida. O Estado é rico, o Estado brasileiro é rico. O Estado de Mato Grosso do Sul, você mesmo disse, a população de Dourados, que é uma cidade com uma cultura linda, é uma cidade com várias universidades, é uma cidade universitária, é uma cidade riquíssima. E ainda hoje desconhece o indígena como seu cidadão. Nega ao indígena a posição de cidadão daquela cidade e o silêncio. Eu costumo dizer, quando eu entro em qualquer grupo de WhatsApp e toco na questão indígena, começa cri, 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 cri. É um silêncio absoluto. Mas deixa eu te dar uma notícia boa, doutora Neila. Deixa eu te dar uma notícia boa aqui. Manda lá, Eduardo. Notícia boa é a seguinte: temos já R$85 mil arrecadados. R$85 mil arrecadados. Eba! E a Maria escreveu o seguinte aqui. Ela falou o seguinte, ó: pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem mexe com formiga vai mexer com formigueiro. É isso mesmo, comunidade é isso. As formigas, elas dão essa lição, né? A gente tá junto, gente. E tão legal todo... Eu vi uns comentários assim, espero que minha contribuição tenha ajudado. O que ajuda, meu irmão, é o conjunto, é a contribuição, e você tá junto da causa. É isso que é o importante, entendeu? Pessoas aqui doando da Inglaterra, que eu vi de outros lugares, pessoas falando, estou mandando para todo o meu grupo. A gente teve uma doação agora perdoe se eu falar errado, Marie Tolan, doou R$5 mil agora, Marie Tolan. E, gente, isso assim, sabe-se lá onde a gente pode chegar com isso. A gente vai terminar a live agora. Eu vou gravar agora nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e vou botar no YouTube. E no YouTube eu vou botar um link embaixo para quem quiser baixar, tá? Eu vou gravar um vídeo curtinho meu, convidando as pessoas a doar. E se vocês quiserem usar este meu vídeo também, compartilha nas redes sociais ou baixe esse vídeo que vai estar no YouTube, daqui a meia hora está lá no YouTube, para mandar para todo mundo. Mas vamos fazer história, gente. Vamos fazer história. Quem sabe uma semana, imagina se a gente conseguisse R$1 milhão, a gente põe os 64 mil para inteirar o negócio do site. Então, assim, vamos fazer história. E a gente sabe que isso é só o começo. A gente não... mandou ali, resolveu. Longe de resolver, mas como o Anastácio falou, vocês não sabem, gente. E a gente não sabe, quem está aqui assistindo não sabe o que é isso. É o seguinte, a dor da fome. A dor da fome é desesperadora. E quando a gente está falando de crianças, é inaceitável. Não tem outra palavra. É inaceitável. A gente não pode aceitar. As crianças passando fome, a gente não pode aceitar. Aqui a Maria de Siqueira falando que doou, ela é do Instituto. Lembrando que qualquer valor que você doe, se você quiser, você pode trocar por 1 mês de graça do Instituto Conhecimento Liberta. E é um mês de graça mesmo. Você ganha lá um negócio e pode acessar durante o mês. Não tem que botar cartão de crédito, nem nada. Não é para você virar cliente, nada disso. A gente faz divulgação do Instituto Conhecimento Liberta nos nossos outros canais. Isso é um presente para quem quiser, só para poder ter algo em troca concreto assim. Mas só para lembrar, vai ter algo mais do que concreto. A gente vai estar comprando esses alimentos. E o mais legal da campanha, ideia do Dinho ontem, nosso companheiro, a gente vai comprar alimentos da reforma agrária. Tudo que a gente puder, ou seja, o dinheiro não só vai fazer com que os alimentos vão para a região, mas vai ser um dinheiro que vai cair na mão de pequenos agricultores também. Gente, já estamos fazendo... Eu falei que a live hoje ia ser histórica. Já estamos fazendo história. E é essa vontade
mais do que vocês podem imaginar. Uma doação que a gente faz aqui dá para a gente uma energia que a gente está buscando em um monte de lugar e não está achando hoje em dia, entendeu? E quando a gente ajuda, eu fico todo arrepiado quando eu falo isso, quando a gente ajuda, essa energia aparece, essa energia vem. Então, aqui, ó, o Gustavo doou acima de R$2.000 também, e faltam 5 mil, hein? Cadê? O Rafa tá falando, a gente tá quase chegando nos 100 mil, então a gente podia, todo mundo que está assistindo, que puder, assim que a gente sair, o link é esse, né? HTTPS, porque é um link seguro, né? Só esse é o link, não caiam em golpes, em armadilhas, só existe este link para doar, só existe este link, que lá tem o link da vaquinha também, mas não, manda para minha conta, não tem esse aqui, essa nossa campanha, é claro, existem outras campanhas, e eu não posso opinar sobre campanhas que eu não conheço, mas esta campanha, para vocês não caírem em nenhum golpe, tá? Só existe este link aqui. Então, https://institutoliberta.com.br/dourados. Já temos mais de 90 mil. Faltam, e ainda tem os boletos que estão caindo. Todo mundo agora, mas, gente, não vamos deixar morrer aqui, não. Vamos fazer disso, assim, mais uma missão para a gente poder ajudar os irmãos. Quem estava procurando uma maneira de ajudar, essa é uma ajuda que vai cair, assim, com a urgência que as ajudas merecem, entendeu? Porque quando a gente ajuda, a gente fica pensando, será que tinha um lugar melhor para ajudar? Pode ter igual, mas melhor não vai ter. Pode ter igual, mas melhor não vai ter. Porque você ajudar uma criança que passa fome e que, enfim, tem medo de ser assassinada, que toma agrotóxico como arma para morrer, como eu vi, né? Lá crianças cegas por causa de ataques de agrotóxicos. Não é que o cara botou agrotóxico na plantação e foi para... Não, ataque de agrotóxico. É um ataque feito com este objetivo, de contaminar e de matar essas pessoas mesmo. Não tem ajuda melhor do que essa. Então, eu queria agradecer demais a essa comunidade, que é uma comunidade muito especial. Tem um monte de gente que fala, Eduardo, não sei como é que você aguenta. Sabe por quê? Porque não sou eu que aguento, é a comunidade que aguenta. Eu realmente me sinto assim como um canal, entendeu? Não é a minha força, é a força em mim, sabe? É isso que acontece quando você se coloca a serviço, e aí o mundo simplesmente faz com que as coisas aconteçam. Quem diria que um grupo de WhatsApp que coordena um ataque que supostamente põe uma cidade inteira que eu estava querendo ajudar contra mim, que isso poderia se transformar em algo que eu estou tentando desde novembro de 2019 e não consegui. Eu não consegui desde novembro de 2019 e está aí, concreto, já quase 100 mil reais doados. Eu queria passar por uma fala bem rapidinha de cada um para a gente finalizar. Tiago, Adilson, aqui na ordem, Eliel, doutora Neila e Anastácio. Tiago. Bem, Eduardo, obrigado a todos que estão doando, continuem doando, esse dinheiro vai ser administrado, vai ser transparente, nós vamos prestar conta deles, e esse dinheiro servirá para alimentar crianças, adolescentes, idosos que estão passando fome no momento mais cruel, que é o momento da pandemia. Então, nos ajudem, venham adorados, queiram conhecer essa realidade, se tirar da invisibilidade essa situação que é tão triste e violenta tanto a dignidade desses sujeitos, que são sujeitos ricos, que, apesar da pobreza, que não é culpa deles, são sujeitos ricos em cultura, em cosmovisões, em proteção do meio ambiente e enriquece Dourados e o Mato Grosso do Sul. Diferente do que falam desses sujeitos, esses sujeitos são patrimônio cultural do sul-mato-grossense e do brasileiro. Um forte abraço, demarcação já. Maravilha! Querido Adilson. Muito feliz mesmo estar participando dessa live histórica, que hoje anuncia, né, a primeira bolsa do projeto Brasil de Verdade para essa realidade dos Guarani Kaiowá. Então, eu acho fantástico, e eu tomo isso não apenas como um gesto humanitário, mas também como um gesto de importância cultural, porque no cinema brasileiro a gente tem acompanhado como os povos indígenas têm
reescrito, renovado por completo a história do audiovisual, e faz total sentido o projeto Brasil de Verdade começar com esse olhar dos Guarani Kaiowá. Feliz demais aqui, e vida longa a esse projeto, vida longa ao ICL, e vida longa a toda a manifestação de apoio aos povos indígenas. É isso aí. Eu tenho que falar uma coisa para vocês, gente. Nas cadeiras, né? Eu tenho um amigo aqui em São Paulo, que foi um cara que eu conheci há muito tempo atrás, quando eu comecei a mudar a minha visão sobre a saúde, né? E comecei porque eu fiz, enfim, aulas com o Nuno Cobra, ele me fez repensar a vida como a questão da saúde, o Monte Roberts já tinha me ensinado isso, e eu conheci um sujeito chamado Marco, ele faz parte de uma empresa chamada Porte Engenharia, e o Marco, ele é uma das pessoas mais, enfim, iluminadas, incríveis e especiais que eu já conheci. E ele virou um grande irmão, virou uma pessoa que acompanha essas lives todos os dias e sempre, sempre coloca ele, a empresa, os amigos, a família à disposição para ajudar como for possível. E ele faz, lá no Tatuapé, na zona leste da cidade, assim, obras importantíssimas, sempre visando, enfim, uma cidade com maior inclusão, uma cidade com maior distribuição de oportunidades, de renda e de tudo. E eu acabei de saber que o Marco emitiu para doar 5 boletos de R$10 mil. Ele vai doar R$50 mil. Então, a Porte Engenharia vai doar R$50 mil para essas pessoas, para essas crianças que estão morrendo de fome. Irmão, pelas crianças, eu sinto assim, eu te passo aqui a emoção dessas crianças, sabe? Em mim, não é uma emoção do Eduardo só, é uma emoção dessas crianças em mim, porque isso faz muita diferença. E eu sei que faz, é muito dinheiro, sabe? É muito dinheiro. E muito dinheiro para qualquer pessoa, para qualquer empresa, mas isso faz muita diferença. E eu te agradeço, irmão. Sei nem se você queria que eu falasse o nome da tua empresa e o seu nome aqui, e se você não queria, me perdoe, mas uma ajuda dessa a gente precisa agradecer muito. Eliel, passo para você. Pessoal, muito obrigado, né? Eu não tenho... Estou procurando palavras para agradecer, né, o pessoal que contribuiu até aqui, porque são realmente muito bom para nós indígenas. E eu vejo a dimensão, né, da potência, da força dessa rede das pessoas que compartilham, né, dessas coisas boas, né. Essas doações, até agora eu vejo, né, falando a quantidade de doação, para mim é muito dinheiro, né, a gente não é acostumado com muito dinheiro, né, e não consegue dimensionar ainda, né. Um peso, uma responsabilidade muito grande de tornar esse recurso, né, como alimento, uma distribuição de fato na aldeia, né? Com certeza a gente vai planejar com mais detalhe possível com os companheiros para a gente possa realmente entregar esses alimentos, né, para as famílias, para as crianças, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E com certeza eu agradeço muito as empresas, as pessoas físicas, né, que doaram até aqui, que vai doar ainda, com certeza. E com isso, né, a gente percebe que nem tudo é coisa do mal, né? Existem pessoas boas, né, da Sim. sociedade não indígena, as empresas, as pessoas de longe, os companheiros. Mas a doação também, ela significa para nós, indígenas, não é um recurso, mas é um encantamento, como o Eduardo disse aqui, né? Parece que é um encantamento, enfeitiçado, né, de uma forma positiva, na causa Guarani Kaiowá. Né? E a causa Guarani Kaiowá entra a questão do alimento, a questão da injustiça, né? A questão da terra e a questão, acima de tudo, a devolução da dignidade humana. Eu acho que a minha palavra, quero deixar assim, que nós queremos, com toda essa devolução da terra, da política pública, da questão do direito à alimentação, à soberania à alimentação, né?
acima de tudo, é essa garantia de ser Guarani Kaiowá como um ser na sua plenitude, né, na sua totalidade, na sua dignidade, né? E essa dignidade, ela ganha não só o ganho não só para nós, mas para toda a sociedade. Quanto mais a sociedade é diversa, é a riqueza, né? A cosmologia, de toda a experiência humana. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar junto nessa rede de pessoas de boa, né? Nessas contribuições, né? As lideranças, né? Indígenas que estão, com certeza, estão a par desse debate, né? Aqui, e com certeza vamos levar adiante a causa indígena, a pauta indígena, né? De uma certa maneira, com mais, né? Levando para as autoridades maiores, né, competentes, como nos poderes legislativo, judiciário, né, executivo, a nível maiores, né, a partir desse momento aqui. Muito obrigado, né, estar aqui com vocês. Eu que te agradeço e adorei uma mensagem que é assim, começamos a semana de alma lavada. E é bacana, a palavra batismo é mergulho, né? Então, não o batismo católico ou cristão, mas aqui um batismo de vida, né? Um mergulho na vida, um mergulho nessa comunhão com a terra, com os irmãos e irmãs. Queria até falar, tem aqui, ó, duas doações de mais de R$1.000 aqui, o Francisco Antônio e da Tereza Cristina, e Francisco me lembra São Francisco, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui é muito franciscano, né? No sentido de olhar para o próximo, de servir, né? E só essa visibilidade, gente, já é tão importante, já é tão importante. Doutora Neila, eu passo para as suas considerações finais. Mais de 700 doadores e doadoras, tá? Mais de 700 pessoas doando, né? Para quem acha que o bem está calado, para quem acha que a vontade de ajudar morreu. Olha isso, gente, olha isso. Doutora Neila. Agradecer a você pela visibilidade que você deu para essa questão. Acho que muito mais importante que a campanha é a gente, como o Thiago já disse, a gente pressionar o governo federal para que essa questão seja resolvida lá, para que essas terras sejam de fato demarcadas, para que eles tenham, depois dessas terras demarcadas, condições de sobreviver dessa terra. Então, Deus te abençoe, eu sou cristã, Deus te abençoe por esse momento que você teve aí de ir aonde você foi, falar sobre esse assunto em 2 frases, você trouxe todo esse benefício para o povo, você veja o seu poder, e graças a Deus o seu poder é usado por bem. Um abraço a você, um abraço aos meus colegas todos que estão aí, e conte com a gente aqui no Mato Grosso do Sul, e queremos sempre contar com vocês também. Um abraço. Obrigado, querida doutora. Eu até digo o seguinte, o poder dessa comunidade, porque eu sempre gosto de falar, eu sozinho, poder nenhum, a comunidade, um poder enorme. E eu vou até mandar aqui para vocês, porque eu acho legal. Aqui, ó, eu estava bem gordinho, gente, mas tudo bem, eu vou passar aqui. Quando eu fui na casa do Anastácio, com o Anastácio que vai fechar, né? E aí eu vou mostrar uma foto. Atrás da casa do Anastácio tem uma cachoeirinha e eu dei um mergulho na cachoeira, Anastácio. Mas como é que a gente pode matar isso? Eu mandei aqui no WhatsApp, no nosso grupo, mas eu queria que você fizesse sua mensagem final, Anastácio, para a gente. Eu também estou muito feliz, de alma lavada, né? Com tanta coisa boa, e vejo também que tem pessoas boas, né? Que pensam no próximo. Isso desabrocha uma esperança muito grande na gente. Então, não tenho palavra, mas eu fico muito agradecido. E vamos continuar firme, porque esse é o caminho de Deus. Gostar do outro, ser solidário
muito bom. E a gente nunca vai conseguir pensar coisa boa ou bem se você tiver com fome. A gente nunca vai pensar numa política importante para a vida se a gente está com fome. Então, eu vejo que, nesse momento importante, desabrochou a esperança. E demarcação já. É isso. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. E a notícia, e assim, e não dá para explicar isso, né? Assim, o número de doações que já liquidaram, que compensaram, exatamente nesse minuto que a gente finaliza a live, bateu 100 mil reais, que foi a meta que a gente colocou. É inacreditável, não dá para explicar esse tipo de coisas acontecerem, sabe? E se com os boletos que estão para cair, nós já temos, e eu acredito que sim, que vão cair, mais de 150 mil reais. E é muito, muito, muito acima do que eu achei que a gente conseguiria, e eu acho que a gente vai conseguir muito mais. A gente é muito mais forte do que a gente imagina, gente. A vontade de que essa solidariedade prospere é muito maior do que a gente imagina. É muito maior. E a gente só tem que alimentar isso. Tem uma história que é até atribuída a um indígena, né, de uma tribo Cherokee americana, que diz que essa liderança falava o seguinte: a gente vive desde sempre com um lobo bom e um lobo mau brigando dentro da gente, né? E isso que faz as pessoas serem boas ou más. E aí perguntaram para ele: e qual o lobo que ganha? Ele falou assim: aquele que a gente mais alimenta, né? Então, que a gente possa alimentar, né, a fraternidade, a bondade, que a gente jamais responda, né, às ameaças de vida com ameaças de vida, que a gente jamais responda às agressões, xingamentos e humilhações com agressões, xingamentos e humilhações, que a gente jamais seja fonte de fake news simplesmente porque é um atalho para conquistar o bem, né? Então, isso é possível, sim. Eu agradeço, essa campanha continua durante uma semana e nós vamos completar o que for preciso por causa da taxa do site, que é de 6,4%. Então, o número que vocês virem lá será o número doado. Nós vamos oferecer transparência total e os alimentos vão ser comprados de pequenas comunidades, de pequenos agricultores, que tenho certeza que, apesar de não estarem hoje representados aqui na live, estão celebrando igualmente toda essa doação, porque precisam também desse tipo de ajuda agora. Então, sigamos firmes e crentes, né, que o amanhã será melhor que hoje. Um abraço!